se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Aleluia! O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver e nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá entre vocês. Não vou deixá-los abandonados, não, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia. Eita, glória de Deus! Aprendendo com a Bíblia começa agora. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 em diante, aonde que Jesus vai deixar bem claro, né? Quem ama a Deus obedece os mandamentos do Senhor. Quem obedece os mandamentos do Senhor, ele encaminhará o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque quem recebe o Espírito Santo de Deus, ele vai encaminhar a andar como Jesus andou. E Jesus te levará até Deus. Aleluia. Até uma nova Jerusalém, uma nova terra, um novo céu. Você está entendendo que as Escrituras Sagradas te propõem, meu irmão e minha irmã? É isso que ela te propõe, cara. O homem não pode te propor isso, cara. Mas as Escrituras Sagradas, que é o próprio Deus, ela pode te levar até o céu. Mas você precisa obedecer, né? Você e eu precisamos obedecer para que nós venha chegar até o céu, né? Então vamos lá, ó. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Olha que maravilhosas são essas palavras, né? Para nossa carne, é ruim nós ter que obedecer, né? E nós quer o quê? Ah, mas pela fé eu vou para o céu. É pela fé que eu vou para o céu. Só de eu acreditar em Jesus eu vou para o céu. Não, não vai, cara. Você não vai para o céu só de você acreditar em Jesus. Todo aquele que crê e confessar com a sua boca subirá ao céu, viu? Vem aprender com as Escrituras Sagradas. Não é comigo, não, tá? Não se engane, não. Se você não obedecer, você não tem o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não vai andar como Jesus andou. Você não vai amar o próximo como a ti mesmo. E você não vai receber o que Jesus recebeu. Não vai, cara. Acorda. Tá na hora de acordar. Tá? Ter um encontro com Deus é ter uma mudança de vida. Tá? É uma mudança de vida de dentro para fora. Tá? Isso é um encontro com Jesus Cristo. Quando você morre para o mundo e nasce para o Espírito. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, se vocês me amam mesmo, obedeçam aos meus mandamentos. Primeira coisa, você ama a Deus? Ai, eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Ai, Deus, ai, não sei que tem, não sei, fala tanta baboseira de Deus, né? E não obedece os mandamentos de Deus, cara. Se você não obedece os mandamentos de Deus, você não ama a Deus. Esquece disso, meu irmão. Viu? Tá na hora de acordar, cara. Os mandamentos de Deus, ele fala para você obedecer a Jesus Cristo e não a homens. É a Jesus Cristo que você tem que obedecer. E aonde está Jesus Cristo? Jesus Cristo está nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. Ô Nando! E aí, Nando, meu querido, bom dia a todos, né? Louvado seja Deus, né? Aleluia. Ô, Nando, quando você puder, passa em casa aqui, Nando. Tô esperando você, meu irmão. Um beijão no coração. Então, a Bíblia vem nos ensinar que se você ama a Deus, você obedece os mandamentos de Deus, né? E aqui, ó, versículo 16, ó, presta atenção na Bíblia.
E se você ama a Deus, você cumpre os mandamentos de Deus. Então eu pedirei ao Pai. Aí Jesus vai pedir ao Pai. O que ele vai pedir ao Pai? Aqui, vamos ler. Eu vou pedir ao Pai e o Pai vai lhes dar outro auxiliador, né? Porque ali ele estava em carne, correto? E ele estava subindo. Então quando ele subir, desceria quem? O Espírito Santo. O outro auxiliador. O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Aqui essas palavras estavam sendo soltadas para os discípulos de Cristo. Essas palavras servem para nós, cara. Serve para nós, ó. Se nós ama a Deus, nós obedecemos os mandamentos de Deus. Se nós obedecer os mandamentos de Deus, né, ele vai pedir para o Pai e vai mandar o auxiliador, o Espírito da verdade. Ele já está aqui, mas ele só pode habitar em templos limpos, em igrejas limpas. Quem quer igrejas limpas? Somos nós. Então, primeiro nós temos que nos limpar, né? Nos limpar através de um pouco do nosso esforço, né? Quem pede, recebe. Espírito Santo de Deus, eu não consigo mudar a prostituição, Espírito Santo de Deus. Aí você tem que pedir para ele o dia todo, tá? Espírito Santo de Deus, me ajuda a mudar isso, Senhor. Senhor, eu não consigo mudar, eu não consigo parar de mentir. Espírito Santo de Deus, me ajuda a parar de mentir. Então, o Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o Espírito da verdade, a hora que ele entrar, não vai ter mais mentira. Não vai ter mais prostituição, não vai ter mais... Você está entendendo? E ele vai te orientar e te guiar. É por isso que lá em Gálatas ele fala, Paulo fala, deixa que o Espírito Santo de Deus guie vocês. Então, é tudo escolha sua, cara, tá? É tudo escolha sua. Nós não tem força para cumprir os mandamentos de Deus, tá? Isso daí já foi bem claro quando Jesus morreu e mandou o auxiliador, que mandou o Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, homem nenhum cumpria os mandamentos de Deus, tá? Mas hoje nós conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo, através do Espírito Santo de Deus. Você precisa entender isso, cara. Tá? Se você não consegue mudar de vida, é porque você não está pedindo para o Espírito Santo de Deus, cara. Sem o Espírito Santo de Deus, você não vai mudar. Ó Senhor, olha, eu consigo praticar 9 mandamentos dos 10. Mas tem um que eu não consigo. Aí você fala o nome para ele e fala, Espírito Santo de Deus, me ajuda a enfrentar, a cumprir esse mandamento. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Só que é um pouquinho do seu esforço, né? A Bíblia lá em Lucas 16, ele fala, esforça-te, né? Esforça. O reino do céu é tomado por esforço. Aquele que se esforçar e for para cima vai conseguir. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Mas ele não vai fazer tudo por você, cara. Você precisa querer. Você precisa ter um sincero desejo de mudança, tá? É isso daí. É a mesma coisa. Tem pessoas que fumam cigarro. Eu queria parar de fumar. Aí eu falo, você quer parar mesmo? Eu queria, mas não agora. Você entendeu? Então ela não quer. Então tem que ter um desejo puro, um desejo sincero. E assim é com Deus. Deus atende os coração puro de coração, os coração puro, né? As pessoas puras de coração, as pessoas sinceras, ele atende. E quando é as coisas que vão atingir o coração de Deus. Qual que é as coisas que atingem o coração de Deus? É amar o próximo como a ti mesmo, né? Ó Senhor, eu estou olhando para uma mulher, mas ela é casada. Eu estou olhando para um homem, mas ele é casado. Espírito Santo de Deus, me tira isso de mim, porque a sua carne, ela não vai ligar para nada, tá? Mas você pedindo para o Espírito Santo de Deus, ela vai te ajudar, né? E querendo ou não, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, né? Tudo que você plantar, você vai colher, não esqueça disso, tá? Tanto é você adulterar com mulher, casado ou não, tanto é você mentir, né? Tudo tem um preço. Você ficar fazendo fofoca das pessoas, né? Tudo tem um preço. Então Jesus Cristo, ele vem deixar bem claro para nós ali que os frutos do Espírito Santo é o amor,
A primeira palavra que ele vai falar é o amor, porque quem ama, né? Quem ama não vai cometer esses delitos, né? Você entendeu? Se eu te amo, como que eu vou pegar a sua esposa, cara? Né? Se você tá entendendo? Eu tô falando esposa porque eu sou homem, né? Mas a esposa, olha, viu? Se a esposa ama o irmão, a irmã, como que ela vai pegar o marido dela, né? Então ela não vai, porque ela ama a amiga dela. Então a Bíblia fala para nós amar todos, cara. Não fala para nós andar com eles, não. Não precisa andar com eles. Fala para nós amar. Então, nós temos que viver entre nós, quem é casado, que vive você e sua esposa e Deus, tá? Vive você e sua esposa e Deus. E tenha comunhão, uma comunhão sincera com as pessoas, com qualquer uma. Não é só aquelas que estão do seu lado, não, é qualquer uma. Né? Que Jesus Cristo ele deixa bem claro, abraçar um engravatado ali é fácil, né? Ele não fala desse jeito, né? Mas você abraçar o mendigo cheio de merda ali, perdão da palavra, tudo... fedendo, barbudo, aí é difícil, aí ninguém quer abraçar, né? Então não faça exceção de pessoa, tá? E assim você vai aprendendo com Cristo, a humildade, né? Então os frutos do Espírito Santo de Deus é o amor, Gálatas 5:22, é o amor, é a alegria, é a paz. Não a paz que o mundo vos dá, mas a paz que o Espírito Santo de Deus dá. O que ele está prometendo aqui, ó. Eu pedirei ao meu Pai e ele vai dar outro auxiliador. Por que outro auxiliador? Porque Jesus vai subir, ele estava na carne, ele estava se preparando para morrer na cruz do Calvário. Então, quando ele subia, ia deixar o auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Vamos lá. Então o Espírito da verdade vai ficar com nós para sempre? Vai. Mas para quem cuida dele, né? O Espírito Santo de Deus está aí do seu lado, meu irmão. Só depende de você, né? Gálatas 5:17, né? Gálatas 5:17. O que a sua carne quer, o Espírito Santo de Deus não quer. Gálatas 6, versículo 7. O que você planta na carne, você vai colher a morte. E o que você planta no espírito, você colherá a vida eterna. Você vem plantando no quê? Na carne ou no espírito? Então examine a si mesmo, cara. Mesmo que você esteja tudo torto, que nem eu tô, né? Venha tentando mudar, tá? Venha tentando mudar. A palavra de Deus fala que aquele que perseverar, né? Perseverar num coração sincero, vai alcançar a vida eterna, cara. Entendeu? Nós vamos alcançar a perfeição, vamos sim. Ninguém é perfeito. Quem falou para você? Então a Bíblia está errada? A palavra de Deus fala que os verdadeiros cristãos são perfeitos, cara. São perfeitos sim, como que não? Então a Bíblia está mentindo. Vai lá em Pedro, vai lá em Mateus 5:48, seja perfeito como o Pai de vocês que está no céu é perfeito. Peraí. Oh, como que não? Só Jesus foi para? Isso aí é historinha de Satanás. Por quê? Porque o diabo põe isso na sua mente e você vai falar, eu não vou alcançar a perfeição mesmo, então eu erro aqui, eu faço ali. Você entendeu? Você não pode pensar que nem o Satanás põe na sua mente, que nesses demônios de púlpito vem falar, todo mundo é pecador. Peraí, pecador é filho do diabo, cara. Pecador é filho do diabo. Filho de Deus não peca, meu irmão. Filho de Deus não mente, filho de Deus não adultera, filho de Deus não rouba. Meu irmãozinho, peraí. Filho de Deus cumpre os mandamentos de Deus. Por quê? Através do Espírito Santo de Deus. Então você vai ser perfeito sim aqui nessa terra. É só você se esforçar um pouquinho, pedir o Espírito Santo de Deus e você vai viver com a sua esposa ali. Você vai ver como que você vai conseguir. Você entendeu? Lógico que consegue. Senão a Bíblia estaria mentindo, cara. Né? A Bíblia estaria mentindo, mas não se esqueça que Tiago ele falou assim, ó, se você errar em um só mandamento, você errou em todos. Então se você mentir, você adulterou, você roubou, você assassinou, então com Deus não tem meio termo, não tem pecadinho, pecadão, pecado é pecado, tá? Então, quando nós estamos com Cristo, nós até erramos, errar é errar, pecar é pecar, tá? Errar é diferente de pecar. Quando você erra, você pode até irar, mas não peque. Então você pode até, mas não vai, né? Mas Jesus Cristo ele é bem ignorante, tá? Eu falo assim, né? As pessoas ficam, que amorzinho. Não, se o seu olho vai pecar, arranca ele fora, cara. Que é mais fácil você ter
um olho entrar no céu do que você ter os dois para o inferno. Então, Jesus Cristo, ele é ignorante, ele é radical, com ele não tem essa ladainha de que esses demônios do púlpito prega, não. Ai, ele é amor, ai, venha como que você tá, pode continuar pecando, que ele já morreu pelos seus pecados. Eles são demônios puros, cara. Demônios puros. É por isso que eu te ensino a ler Bíblia, tá? Eu te ensino a ler Bíblia, tá? Ó, presta atenção, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 17 agora. O mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus, porque não pode ver e nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Vamos lá. Por que que o mundo não pode conhecer? Porque ele faz as coisas do mundo. Ele mente, ele rouba. Então, o Espírito Santo de Deus não vai habitar num templo sujo, meu irmão. Como? Então, é o que ele está. O mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele vive na carne. Tá? Então, quando você vive na carne, você faz o que você quer. Tá? Até no espírito você faz o que você quer, livre-arbítrio. Né? Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus te guiar, pô, cara, primeira coisa que você vai adquirir dele é o amor, cara. É o amor, nós precisamos disso, cara. Nós precisamos parar de pecar. Recebendo o amor de Cristo, o Espírito Santo de Deus, nós não vai pecar mais, cara. Não vai, cara. Quem tem o Espírito Santo de Deus não peca. Porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a alcançar o céu. Você acha que, nós fomos pecadores? Nós fomos. Quem nunca pecou? Todo mundo pecou. Mas do momento que você se entregou para Cristo, nova criatura eu sou. Peraí, já não sou mais aquela velha criatura. Já não posso mais andar. Vai lá em Romanos 6. O Novo Testamento inteiro, tá? Quando eu falo de Bíblia para vocês, eu falo do Novo Testamento inteiro, tá bom? Amém? É o Novo Testamento inteiro. Vamos lá, Romanos, Atos, Colossenses, aí já pulamos, né? Gálatas. Vamos lá, Romanos capítulo 6. E o Novo Testamento inteiro vai te falar, tá? Romanos capítulo 6. Dá uma olhada nisso. Você precisa aprender com a Bíblia, tá? Ó, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado? Será que nós devemos continuar vivendo no pecado? Para que a graça de Deus aumente ainda mais em nós? Porque o que ele falou um pouquinho mais lá atrás? Onde o pecado entrou, a graça de Deus arrebentou. Então, vamos continuar vivendo no pecado. E Paulo fala que muitos falou isso, que ele mesmo falou. Ele falou, se alguém falou isso que eu falei, é mentira, cara. Então, nunca falei isso nas minhas cartas. Presta atenção, ó. Portanto, o que vamos dizer então? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais em mim? Ei, eu peco, a graça de Deus aumente. É o que as pessoas querem. Eu estou no pecado, mas a graça de Deus vem aumentando na minha vida. Vamos ver o que a Bíblia responde? Vamos ver? Versículo 2. É claro que não, meu irmão e minha irmã. Se já morremos para o pecado, então como poderemos continuar vivendo no pecado? Você está entendendo? Então você não vive mais no pecado. Tá? Você não vive mais. Quando você pode até pecar, sim, mas é um erro, né? Quando você peca por querer, você está vivendo no pecado. Você vai pecar por querer, você vai pecar hoje, você vai pecar amanhã, você está vivendo pecado. Quando você peca sem querer, é quando você fala alguma coisa ali depois, por que eu fui fazer isso? O Espírito Santo de Deus vem te convencer. Você está entendendo? Você entende, cara, você é inteligente, cara. Eu sou burro, entendo, cara. Imagina você que é inteligente. Então, será que eu devo viver no pecado para aumentar ainda mais a graça de Deus na minha vida? É o que todo mundo quer, né? É claro que não, se nós já morremos para o pecado, cara. Então como poderemos continuar vivendo no pecado? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados,
Ah, não, presta atenção no que a Bíblia vai falar. Romanos capítulo 6, versículo 3. Com certeza vocês sabem, ó, ele já vem alegando, ó, vocês sabem. Tá? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte, cara. Então nós morremos. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Então você morreu, tá? Você morreu, meu irmão. Viu? Então, é isso, você morreu. Então você não peca mais, meu querido. Versículo 12. Capítulo 12, Romanos capítulo 12. Pega uma caneta aí, sempre que você for assistir o meu vídeo aí, né? Porque eu tenho certeza que depois que você fazer uma intimidade com a Bíblia, você não vai mais me assistir, em nome de Jesus, tá? Porque você vai estar conectado com o próprio Deus. Nós precisamos escutar os outros. Que mentira esfarrapada, cara. Não é preciso que ninguém te ensine, diz o Novo Testamento inteiro. Estamos lendo agora lá, eu vou te mandar o Espírito Santo de Deus lá em João 14. Não é preciso que ninguém te ensine. Aqui mesmo nós já vamos ler isso aí depois, eu acho. Fica tranquilo, ó, 26, 27, ó. Pera aí, vamos continuar aqui. Eu não esquenta não, que eu não estudo nada para estar aqui, tá? E eu sou bem problemático, né? Eu quero falar 50 coisas ao mesmo tempo, né? Esquenta não. É assim, nóis. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, né? Deixa eu tentar calmar. Romanos, capítulo 12. É que eu tenho uma pressa, cara, que vocês lêem Bíblia. Jesus está voltando, cara. E nós não temos mais tempo, tá? Eu choro pelos irmãos, pelas irmãs, porque, querendo ou não, o fogo do inferno não foi preparado para nós. Não foi. Foi preparado para o diabo e os seus anjos, diz a Bíblia, tá? Vamos lá. Romanos capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, como um sacrifício vivo e dedicado ao Senhor, e um serviço agradável a Deus. Ele é a verdadeira adoração que vocês devem. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Qual que é a verdadeira adoração que nós devemos oferecer a Deus? Nós somos um sacrifício vivo. Presta atenção. Versículo 2. Portanto, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não viva mais como as pessoas desse mundo, tá? Buscando seus próprios interesses, seus próprios interesses ficaram de lado. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a verdade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável, tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, você tem que entender isso daí, cara. Servir a Deus não é fazer o que você quer, não, tá? Do momento que você se entrega às escrituras sagradas, aqui que é o próprio Deus, desse momento em diante você abre mão da sua vida, tá? Você abre mão da sua vida. Então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto será acrescentado, tá? Então vamos voltar aqui agora em João, capítulo 14, do versículo 18. Jesus, ele continua, né? Ele está falando. Quem ama a Deus obedece os mandamentos, e quem obedece a Deus, eu lhe darei o Consolador, o Espírito Santo. O mundo não pode receber esse Espírito, tá? Porque eles não conhecem, eles não querem saber. Mas vocês podem, se vocês obedecer, tá lá no versículo 1, vocês podem receber, tá? Versículo 18. Eu não vou deixar vocês abandonados,
Ó como que Jesus é bom, ele não deixou nós abandonados. Por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo de Deus. Mas voltarei para ficar com vocês. Versículo 19. Daqui a pouco o mundo, ó, aqui mesmo ele está falando que ele é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Eu não vou deixar vocês abandonados, mas eu vou subir para o Espírito Santo de Deus descer. Daqui a pouco eu já estou de novo com vocês, né? Pai Filho, Pai Espírito, e Pai Deus Todo-Poderoso, né? É, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, ó. Não vou deixá-los abandonados não, mas eu voltarei para ficar com vocês. Aqui ele deixa bem claro que ele vai voltar como Espírito Santo de Deus. Então não tem mais carne, não tem mais mentira. É tudo agora em espírito e em verdade. Daqui a pouco o mundo não verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Então, quem obedecer os mandamentos de Deus, né, receberá o Espírito Santo de Deus. Quem começar a se limpar, querer uma mudança de vida, o Espírito Santo de Deus vai estar em você e vai, né, te ajudar a caminhar como Cristo caminhou, porque você não consegue. Pela fé, né, você crê em Jesus Cristo, aí você recebe o Espírito Santo de Deus. Você recebendo o Espírito Santo de Deus, você vai cumprir os mandamentos do Senhor através do Espírito, tá? E você vai cumprir todos os mandamentos. Se você não cumpre os mandamentos de Deus, o Espírito Santo de Deus não está em você. É simples assim. Quando o Espírito Santo de Deus está em você, você cumpre os mandamentos de Deus, porque não é você que está cumprindo. Não tem o eu, não. É o que está em você que está cumprindo, tá? Que é o Espírito Santo de Deus. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em você. Que dia? Quando Jesus voltar, vocês vão entender, que eu estou no meu Pai e que eu estava em vocês o tempo todo. Por quê? Porque vocês aceitaram, vocês quiseram andar comigo, né? Você pode ir lá em João 6:60 em diante. Ele vai deixar bem claro, tá? João 6:60 em diante, ele vai falar tudo. Milhões de pessoas abandonaram Jesus. Os seus ensinamentos são muito difíceis, porque eu tenho que abandonar minha festa, as minhas vontades da carne para seguir o Senhor. Não, aí não quer não. Aí ele olhou para os discípulos e falou, viu, vocês também podem ir com eles, se vocês quiserem. Pedro falou, não, quem que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E eu respondo a mesma coisa para Deus, porque Deus faz a mesma pergunta para mim. Alfredo, pode ir. Vai viver sua vida. Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus guiar você, porque eu quero ver você no céu. É isso que Jesus fala comigo. Mas ele também fala, Alfredo, eu te dei o livre-arbítrio, cara. Tá? Vai pro churrasco, vai pra festa, viu? Você não tem um carrinho aí? Vai se divertir. E eu falo a mesma coisa que Pedro falou, em nome de Jesus. Senhor, quem eu seguirei? Pois só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eu quero isso para minha vida. Eu prefiro perder a minha vida aqui, porque eu quero ganhar do céu, tá? Mas a maioria não pensa assim, tá? É por isso que a maioria não vai para o céu, porque eles não querem parar de viver a sua vida aqui. Jesus deixou bem claro nos evangelhos de Cristo, aquele que viver a sua vida aqui, perdê-lo-á do céu. Então eu prefiro perder a minha vida aqui e ganhá-lo-á do céu, né? Onde eu vou encontrar Jesus, esse magnífico, esse onipotente, onisciente, cara, esse cara extraordinário. Aí eu vou encontrar Paulo, vou encontrar os discípulos e vou encontrar o meu Miguelzinho, cara, né? É lógico que lá vai ser tudo diferente, mas vai ser maravilhoso. Nós vamos estar vivos, nós vamos conversar. A Bíblia fala que, olha lá, Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou para Tomé, põe a mão aqui, ó, vê se eu não sou carne. Moleque. Então é o que eu acredito, cara, uma nova Jerusalém, uma nova terra, um novo céu. Nossa, cara, rapaz,
Eu estou amando cada vez mais Jesus, né? Eu estava querendo ir embora logo, né? Eu quero ir embora logo, né? Mas eu quero ir para o céu, né? Agora eu já não quero mais ir embora logo por causa do Miguelzinho, não. É porque a certeza que ele vai estar lá, essa eu já tenho, né? Então essa certeza eu já tenho. Agora eu quero ir embora quando eu estiver pronto, porque Deus vai me levar só quando eu estiver pronto, né? O salário do pecado é a morte, então eu estou trabalhando para não pecar mais, né? Através do Espírito Santo de Deus. E quando eu estiver pronto, Jesus vai me levar com ele. E quando ele voltar, nós vamos ser ressuscitados e estar num novo céu, uma nova terra. Louvado seja Deus. É o que eu acredito, é o que eu estou passando para vocês aqui. Amém? Tá? Ninguém vai herdar o céu pecando, não vai, tá? Então, quando aquele dia chegar, versículo 20 de Evangelho de João, capítulo 14, quando aquele dia chegar, quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Versículo 21. A pessoa que aceita, ó, presta atenção no que você está lendo na sua Bíblia, hein? A pessoa que aceita Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo, obedece os meus mandamentos e prova que me ama. Ah? Ó o que você está lendo aí. A pessoa que aceita Jesus Cristo, que obedece, as pessoas que aceitam, que crê em Cristo, ele obedece os mandamentos de Deus. Porque obedecendo os mandamentos de Deus, ele prova que me ama. Se você não obedece os mandamentos de Deus, você não prova que ama ele. É o que ele está falando aqui. Ponto. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei. E eu lhe mostrarei quem eu sou. Né? É lindo, cara. As escrituras sagradas é maravilhosa, cara. Ela deixa bem nítido como você caminhar, o que você tem que fazer, né? E eu vou resumir para você aqui. Eu tô aqui para te ajudar, né? Com certeza é você ler a sua Bíblia, tá? Que é a palavra de Deus que vai te libertar. É a sua Bíblia que vai te libertar, as escrituras sagradas. Mas eu te ajudo no quê? Pede o Espírito Santo de Deus, cara. É o que ele está falando aqui. Eu deixei o Consolador aí. Então pede o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar vocês, cara. E o Espírito Santo de Deus, ele quer te guiar para você andar que nem Jesus andou, para você receber o que Jesus recebeu. E isso é o que eu tenho no meu coração e na minha mente, cara. Você entendeu? É por isso que eu faço os meus vídeos, né? Com grande amor de Deus no mundo, cara. Deus sabe, cara, que eu amo vocês, eu quero ver vocês no céu, como eu tô acreditando que eu tenho a possibilidade de ir pro céu, cara. Né, se eu obedecer os mandamentos, se eu receber o Espírito Santo de Deus, que vai me ajudar a obedecer os mandamentos de Deus, eu tô cada vez acreditando mais que eu vou ir para o céu, né? Porque eu venho vendo que eu venho eliminando os meus pecados através do Espírito Santo de Deus, tá? Não se engane, tá? Não se engane. Eu venho eliminando os meus pecados, eu venho parar de pecar através do Espírito Santo de Deus, cara. E quando eu tenho certeza que quando eu parar, que quando eu estiver, né, andando com o Espírito Santo de Deus, Deus vai falar: agora vamos, que você está pronto para subir, né? É lógico que nós vamos ser ressuscitados, né? Nós vamos ser ressuscitados quando Jesus voltar para todos, né? Que nem nessa manhã, como eu sempre falo, né? Jesus voltou para milhões de pessoas, tá? Milhões. Pode perguntar para o seu Google aí quantas pessoas não acordaram nessa manhã. Milhões. Então Jesus voltou. Então nós temos que estar sempre preparados, orando e vigiando, porque ele pode voltar para você ainda agora, ainda hoje, para mim também. Tá? Então, se nós não estiver orando e vigiando, ele vai pegar nós como um ladrão despercebido. E infelizmente a coisa vai ser feia, né? Bom dia, Cícero, bom dia, meu irmão. Louvado seja Deus pela vida de todos, tá? É o que eu desejo no coração, de coração, de coração. Deus sabe que eu sou sincero, cara. É o que eu desejo aqui, que o Espírito Santo de Deus venha te ajudar, tá? Venha te ajudar a ler Bíblia, cara. Vai ler Bíblia, cara. Pede pro Espírito Santo de Deus te ajudar a ler Bíblia, cara. Senão você também não vai ler. E ali ele vai te ensinar a jejuar e andar como Jesus andou, na humildade, no amor. Amém? E graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.